Olá, bom dia a todos. Sou o professor João Rodrigo Andrade e vamos à aula de transferência de calor 2. Na aula de hoje, vamos apresentar a introdução à convecção, ao fenômeno de convecção térmica. O que este fenômeno nos indica, fisicamente, como se dá o fenômeno da convecção e quais são as suas implicâncias. Temos aqui na primeira figura um ventilador soprando, insuflando ar em uma superfície aquecida a 50 graus Celsius. Ou seja, esta é uma superfície aquecida a uma temperatura maior do que a temperatura do ar no ventilador, que está a 20 graus Celsius. E o que acontecerá? Este ar, a uma temperatura menor, ele retirará uma quantidade de energia térmica dessa superfície. E essa quantidade de energia térmica, ela é maior quanto maior for o fluxo de ar, quanto maior for a velocidade de ar, ou quanto menor é a temperatura deste fluido. Então temos aqui o ar a uma temperatura de 20 graus Celsius, uma velocidade de 5 metros por segundo, e ele retirará energia térmica, ou seja, haverá calor que migra da superfície sólida dessa placa para o meio, se for um escoamento atmosférico, para o meio atmosférico. O nome deste fenômeno, deste efeito, é convecção forçada. Forçada por quê? Porque temos um mecanismo externo insuflando, agindo como uma força motriz para a movimentação deste fluido. Ou seja, está forçando a convecção. Agora, vamos ilustrar o segundo caso. Temos aqui, novamente, uma placa aquecida, uma temperatura de 50 graus Celsius. O ar ainda uma temperatura de 20 graus Celsius. Um dia frio aqui em Uberlândia. E à medida que o ar frio, uma pequena porção de ar frio, ela se aproxima, toca nessa placa ou se aproxima dessa placa, recebe uma quantidade de energia térmica, suas moléculas agitam numa maior intensidade, o fluido se aquece, e à medida que ele se aquece, uma propriedade do ar é que é um gás perfeito, e ele se aquecendo, aumentando sua temperatura, naturalmente sua densidade diminui, ele se expande, e à medida que ele se expande, devido a efeitos gravitacionais, ele tende a subir, a tomar o lugar de um fluido mais denso, um fluido mais frio. Então ele sobe e continua sua trajetória. O que aconteceu? O fluido, ele chegou frio, retirou energia dessa placa e foi embora. E um ciclo se completa. E à medida que esse ciclo ele se repete, mais e mais energia térmica é retirada da placa. Ou seja, você está resfriando essa placa por convecção. E o mecanismo, a força motriz que gera a movimentação desse fluido é a própria variação de massa específica. Então chamamos esse tipo de convecção natural. Naturalmente ela ocorre. E uma terceira forma que poderia acontecer é a questão da condução. Vamos supor que este ar não se movimenta, ele está bloqueado de se movimentar. Ele não tem nenhum grau de liberdade. O que vai acontecer? O calor vai continuar saindo da placa, migrando para o ar, essa energia térmica, só que como não tem uma movimentação, um fluxo de massa, essa energia térmica ela
é transmitida, ela é transferida apenas por condução. Eu disse sozinho, a condução pode ocorrer sozinha, porque a condução também ocorre para a convecção forçada e para a convecção livre. A diferença é que os mecanismos advetivos, que é uma quantidade de massa carregando uma quantidade de energia, são maiores, são mais importantes. Então sobrepõe o fenômeno da condução. Apesar de parecer um pouco improvável o fenômeno da condução sozinha no escoamento em ar, por exemplo, este fato pode ocorrer, pode ser sim considerado um projeto, quando temos uma pequena espessura, uma camada de ar de pequena espessura. Vamos considerar, por exemplo, uma janela para isolar o calor num país frio, um país que esteja a baixa temperatura durante o inverno, do lado externo está uma baixa temperatura, do lado interno, graças à calefação, a temperatura está em um ponto confortável, e as janelas elas serão basicamente da seguinte forma: teremos uma camada de vidro externa, uma camada de ar interna e uma camada de vidro interno, de tal forma que o ar ele fica aprisionado entre o vidro externo e o vidro interno com uma pequena espessura. Então a movimentação dele é restrita, ele não tem a quantidade necessária de graus de liberdade para recircular. Então o mecanismo principal de transferência de energia térmica neste ponto, nesta pequena camada de ar, vai ser a condução. Um exemplo cotidiano é soprar quando temos um prato aquecido, muito quente, acabou de chegar, acabou de sair do forno. Para não queimar a sua boca, você sopra. E à medida que você sopra, esse fluxo de ar ele vai retirar a energia térmica do seu alimento e vai resfriá-lo. Ocorrerá o arrefecimento. Então, matematicamente, como podemos representar esse fenômeno da convecção? Então, temos aqui um corpo sólido, um escoamento a uma temperatura, vamos chamar de T infinito, uma velocidade V. À medida que esse escoamento ele se depara com este corpo sólido, uma pequena quantidade de energia em uma pequena área será transferida, uma quantidade de energia por unidade de área em um dA, correto? Isso apenas em uma área infinitesimal. À medida que integramos todo esse dA, Q, em todo o corpo, teremos a quantidade total de energia transferida entre o corpo sólido e o ar. Neste caso estamos considerando o ar, mas poderia ser um escoamento de água, de amônia, de CO2, de diversos tipos diferentes de fluidos. Então, definição: convecção é a transferência de energia que ocorre entre uma superfície e um fluido em movimento, devido ao movimento deste fluido. Então, a convecção é uma transferência de energia entre um corpo sólido e um fluido. A energia pode migrar do fluido para o corpo sólido, do corpo sólido do fluido. Até o momento, eu utilizei nos meus exemplos a energia migrando de um corpo quente para um fluido frio, mas o inverso também pode ocorrer. E a convecção ocorre devido à advecção. A advecção é o termo responsável na equação, por exemplo, da quantidade de movimento, ou na equação do balanço de energia térmica, o termo responsável pelas consequências da movimentação de uma determinada quantidade de massa de fluido. Então, vamos utilizar aqui o quadro branco
para desenharmos. Temos aqui inicialmente uma placa aquecida. Vamos supor que acima dessa placa temos ar. E este ar está imóvel, parado. O que vai acontecer com o calor? Vamos representar o calor na cor verde. Migra para o meio fluido. E continua a propagar pelo meio fluido através da condução, ou seja, moléculas com determinado nível de agitação vão agindo sobre moléculas com nível de agitação menor, ou seja, o calor ele migra da maior temperatura para a menor temperatura, sem movimentação da massa de ar. Agora vamos imaginar que exista movimentação dessa massa de ar. O que vimos aqui é o chamado fenômeno da difusão térmica, que é basicamente a condução térmica. Agora, com o movimento da massa de ar, temos aqui um volume de ar. Ele está a uma temperatura TL. Ele se choca com essa superfície, aquece, porque no momento que ele toca a superfície, ele recebe calor, ele recebe energia térmica da placa. Então ele recebeu energia térmica da placa, agora ele se movimenta e continua com essa alta temperatura. Ou seja, devido à movimentação dessa massa de ar, ele pegou uma quantidade de energia, vamos chamar de U, desta posição e transferiu essa quantidade de energia U para esta posição. Ou seja, a energia ela migrou de posição no espaço. Ela transferiu energia do ponto 1 para o ponto 2. E esta forma de transferência de energia é chamada de advecção. Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Então, o mecanismo de transferência por convecção é composto por difusão mais advecção. Condução no fluido, difusão é a condução no fluido e advecção, transporte devido ao movimento global do fluido. Ok. Se, então, como nós vimos neste esquema, temos uma troca de energia térmica entre a placa e o fluido através da condução e depois uma transferência de energia térmica dentro do próprio escoamento por advecção, formando o fenômeno da convecção, todo este fenômeno ele é governado por algo que acontece nesta fronteira, na fronteira entre o sólido e o fluido. Este algo, o que acontece é a camada limite, a famosa camada limite, muito bem conhecida por todos. Porque toda essa transferência depende daquela região de contato. E essa região de contato, nada mais justo do que estudarmos um pouquinho, relembrarmos alguns fatores da camada limite, algumas características, e aprendermos outras novas. Então, primeiramente, a camada limite de velocidade. A camada limite de velocidade é quando temos um corpo sólido e um escoamento de um fluido. Há uma velocidade chamada U infinito. Vamos considerar aqui inicialmente que este escoamento está com uma velocidade normal, constante, então essa é a velocidade. E à medida que ele toca o corpo sólido, tensões surgem
E essas tensões, elas são responsáveis por frear aquele fluido. Ou seja, no contato entre o fluido e o sólido, nós consideramos que a velocidade do fluido é nula. Correto? Então vamos fazer um pequeno diagrama para entendermos melhor.